tudo bem? Estamos hoje iniciando aqui um novo modelo, né? A gente começou fazendo uma loucura de vídeos, né? De 20 e tantos vídeos que a gente apresentou para vocês. Depois eu tive a ideia, na época do coronavírus, começou o coronavírus, eu passei um desafio de fazer 10 dicas diárias de como manter a cuca fresca em tempos de coronavírus. Depois assumi o desafio de fazer uma live toda segunda-feira às 19 horas e mantendo a postagem de um vídeo nas quintas-feiras também às 19 horas. E esse modelo se esgotou na última segunda-feira. Então, nós estamos começando hoje um novo modelo, um novo projeto que chama-se Café Coach. E para começar esse Café Coach, eu convidei, né, 3 grandes amigos, 3 grandes coaches para participar conosco. Então, esse Café Coach, ele tem um propósito, né? Ele tem um propósito de fazer com que as pessoas possam trazer novos conhecimentos, novas experiências, novas vivências. Porque senão esgota, né? O Luciano sempre fazendo as lives, sempre contando as suas experiências, seus conhecimentos. Assim a gente vai ter uma troca com pessoas que têm algo para agregar. Essa é a ideia do café. A gente vai ter aqui diferentes perfis de convidados. Hoje, para o primeiro, nós teremos aqui coaches. Então, profissionais, eu selecionei pessoas que tiveram uma excelência na vida profissional, todos profissionais de muito sucesso e que, em determinado momento da carreira, eles escolheram serem coaches. Alguns deles, professores, né, consultores. Então, eu vou passar aqui para apresentar os nossos convidados de hoje. E eu espero que, se você ainda não está inscrito no canal, que se inscreva, vai lá, Luciano Pacheco 2020, ativa o sininho para poder você receber as notificações. E se gostar muito deste bate-papo, desse Café Coach ou de qualquer outro vídeo, aproveite para compartilhar. Compartilha via WhatsApp, via rede social, traga mais pessoas, porque o objetivo desse canal foi 1960, Luciano Pacheco nasceu, né? Na verdade, José Luciano nasceu em 1960. Esse ano eu completo 60 anos. Então, eu decidi fazer um canal onde eu pudesse retribuir. E como a Monja Correia coloca muito bem, eu vou dar aquilo que é o mais eu tenho de importância, que é o meu tempo. E levar o que através desse meu tempo? A minha sabedoria, os meus conhecimentos que eu aprendi ao longo desse tempo para poder compartilhar com vocês. O propósito desse canal é trabalhar a questão do auto-coaching, que é baseado no meu livro, na metodologia auto-coaching, Seja Dono do Seu Destino, onde a gente tem a primeira parte, que é o autoconhecimento. Então, o nosso papo de hoje tem muito a ver com isso. Então, vou apresentar a vocês os nossos convidados. Vou começar por ordem alfabética, né? A Cândida Quadrelli. A Cândida é uma coach de relacionamento e inteligência emocional, especialista num tema que a gente já teve aqui um vídeo aqui, autossabotagem, especialista em sabotadores e crenças limitantes. A gente tem falado muito disso no canal, né? A importância de ressignificar isso, e esse convite da Cândida é para a gente trabalhar também essas questões. Além disso, ela é analista comportamental, com formação em coaching sistêmico, constelação organizacional e Reiki. E aí, quando eu falar do nosso amigo Hermes também, ele também tem uma boa formação nessa área. Ela é publicitária, mas fez MBA de gestão de empresas, foi diretora de operações do Grupo 3+, e também foi diretora da área administrativa, responsável pela área de RH e administração de pessoal. Ela hoje é partner da Aqua Consulting e fez coaching criacional pelo IGT, analista de comportamento pelo SOAR da Florida University. Seja bem-vinda, Cândida. Obrigada, Luciano. Agradeço imensamente a oportunidade, o convite. Estou muito feliz de estar aqui no seu canal estreando esse Café com Coaching. Exatamente. Só poderiam ser amigos, só poderiam ser pessoas especiais. E como eu gosto de dizer, quem me conhece, ó, já me arrepiei. Arrepiei. Isso quer dizer que a energia é boa, a energia está ótima. Então, a gente está em alto astral. Então, agora eu vou apresentar a Dilza Taranto, pedagoga de formação, professora, foi coordenadora de cursos de RH, coach e palestrante, né?
E, ultimamente, ela anda aparecendo aí pelas TVs, aí, que eu andei vendo umas gravações bem bacanas aí na TV aberta, né, Dilza? Dilza é mestre em Sistema de Gestão pela UF, minha colega lá de mestrado, assim como o Hermes. Possui MBA de Gestão Estratégica de RH pela FGV e Business Partner. Agora, o nome é complicado. For HR Leaders, no INSEAD, na França. Chique demais, Dilza. Eu espero ter falado parecido com o que deveria ser a pronúncia, né? E também coautora do livro O Poder da Escolha, que em breve será lançado. É isso mesmo, Dilza? É isso. Só acrescento aí a minha experiência como líder, né? Cerca de 20 anos como líder numa empresa, né? Esse era o próximo bloco. 34 anos de RH, dos quais 20 anos gestora de RH da Petrobras, e que fez um belíssimo trabalho, principalmente lá na Bacia de Campos, né, lá em Macaé, e também te conheci uma época no Centres, não foi? Verdade, trabalhei no centro de pesquisas também, então é um trabalho muito gratificante, né? Legal, uma história bacana. Bom, o Hermes Simões, professor, Luciano, consultor... deixa eu só te interromper um minutinho. Claro. Prazer enorme estar aqui também, estreando nesse canal, essa energia gostosa, e espero contribuir bastante aí com as pessoas que estão buscando essas informações. Então, é uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Não tenho dúvida. E eu costumo dizer que essa energia é boa, a ponto de arrepiar, porque só tem gente do bem. Exato. Esse é o pré-requisito, né, Hermes? Isso, sempre. Energia boa. Então, sempre. Professor Hermes, consultor, instrutor, coach, mestre em Sistema de Gestão pela UF, Black Belt pelo George Group, Rochester, New York, Estados Unidos. É professor do Programa de Pós-Graduação de Serviços de Gestão da UF, LATEC e Labicel. É autor dos livros Telemarketing, Como Acolher o Cliente, Vender Mais e Atingir Metas, e também do livro sobre telemarketing, Perfil Profissional, Aplicações e Serviços e Perspectivas no Mercado. Hermes, completa um pouco essa definição aí. Acertei mais ou menos o perfil? Beleza, a gente está aí, estamos nessa estrada, nessa jornada que eu adoro demais, dentro da administração, com ênfase em gestão, ao longo aí de 20 anos dentro de multinacional, de serviços, e depois mais 25 agora como consultor, atuando como mentor, coach e também instrutor. E, lógico, como o Dilson colocou, todos nós estamos colocando aqui, é um prazer assim fantástico estar podendo impactar as pessoas através desse canal maravilhoso seu, que junta aí duas coisas que eu adoro, duas palavras que eu amo, que é café e coaching, correto? Muito bom a gente estar junto, que bom a gente poder impactar em um momento tão ímpar que a humanidade está passando. Que bom a gente estar aqui juntos, dando essa força, essa energia para tanta gente que, apesar de estar isolado, estamos juntos. Isso é que é o importante. Valeu, obrigado. Muita gratidão por estarmos juntos agora. Bom, eu vou começar então uma primeira rodada. Eu tenho um vídeo no canal que fala o que é coach, né? Mas eu queria começar essa primeira rodada, já que é o primeiro café coach, né? E estou falando aqui com 3 coaches. Então, a primeira rodada é simples a pergunta: o que é coaching? E eu trouxe aqui 2 definições, né? Uma da SLAC, que é a Sociedade Latino-Americana de Coaching, né? Que diz que coaching é o processo no qual o cliente forma uma parceria com um coach com o propósito de identificar e alcançar metas, né? E trouxe também uma segunda definição da International Coaching Federation, que é o coaching é o relacionamento profissional que ajuda as pessoas a produzir resultados extraordinários em suas vidas pessoais, suas carreiras, seus empreendimentos e suas organizações. Então, trazendo essas definições formais, eu, na minha formação de coach, eu tive um desafio que era assim: Luciano, defina coaching com uma definição de elevador. Eu falei, mas o que é isso? Você vai encontrar uma pessoa que está subindo no elevador, você entrou no 5º andar, ela entra no 6º, ela vai descer no 8º e te pergunta: o que você está fazendo? Aí você diz assim: agora eu sou coach.
e ela vai perguntar o que é coaching. E você tem 2 andares para definir o que é coaching. E essa situação, muito engraçado, quando eu me formei em coaching, há mais de 15 anos atrás, eu encontrei uma pessoa na praia caminhando, cruzando comigo, ela me perguntou o que é coaching e eu gaguejei. Tive que enrolar e não conseguia dar a definição de elevador, né? Então, eu lembrei da definição da minha amiga lá da minha coaching, então eu faço um desafio para vocês. Vou começar com a Cândida. O que é coaching na sua definição de elevador, Cândida? Olha, Luciano, coaching para mim é o momento onde eu aplico uma metodologia. Coaching para mim não é ferramenta, ela é uma metodologia, por isso funciona. E que ajuda pessoas a encontrar clareza do seu momento atual e, a partir dessa clareza, transformar aquilo que ainda não foi possível, alcançar objetivos que estão procrastinados e, então, realizar aquilo que é o seu propósito de vida. Conexão com a sua essência, evoluir como ser humano, em qualquer aspecto da sua vida. Legal, muito bom, muito bom. Dilza, definição de elevador, Dilza. Perfeito. Depois dessa definição aí, fica até... Então, na minha visão, coaching é um processo, né? A gente sabe disso, que pressupõe uma relação de confiança entre o coach e o coachee, comprometimento total de ambas as partes e que também suscita o que o indivíduo tem de melhor, né, as suas forças, e otimizando essas forças para o alcance do seu propósito de vida, para a clareza e para o alcance do seu propósito de vida, seus objetivos e suas metas em qualquer aspecto da vida. Legal, muito bom, muito bom. Hermes, sua definição de elevador. Beleza, então digamos que eu entrei no elevador, as duas já estavam, já falaram com a pessoa, correto? E aí, ao entrar no elevador, eu vou acrescentar que eu sempre trabalhei com a definição de que são práticas de desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional. São práticas através de método, ok? Isso é fundamental, através, é claro, de, um trabalho em conjunto com um profissional certificado em locais e entidades sérias, que possam realmente, juntos, ok, chegarem a um ponto de desenvolvimento para que essa pessoa atinja seus objetivos. Dentro dessas práticas, é fundamental isso que ambas falaram, o método. O método é muito importante. Então, fechado isso, eu agradeço a pessoa e vou para o próximo andar. Muito bom. Para quem não conhece meu livro, O Auto-Coach Seja Dono do Seu Destino, ele é uma metodologia, né, para poder você desenvolver um projeto de coach, né, onde ele tem 3 partes. A primeira parte é o autoconhecimento. A segunda parte é o plano. E a terceira parte, execução e monitoramento, né? Então, a minha metodologia é dividida e foi muito interessante essa situação do livro, porque eu, dando aula na UF, uma aluna minha, ela dizia, eu quero fazer coach com você, professor. Eu dizia para ela, André, você não tem dinheiro para pagar, não, André. E coach, naquela época eu fazia coach só para altos executivos, um valor muito elevado, né? E eu brincando com ela, disse, mas eu quero fazer de algum jeito. Então, foi a partir dela que eu comecei a atendê-la via Skype, porque a minha metodologia ela não compreendia esse atendimento via Skype. Então, eu tive que adaptar um monte de coisas. E, à medida que eu fui desenvolvendo isso com ela, eu pensei em criar um livro onde permitisse que as pessoas fizessem o seu próprio processo de coaching, se não tem condições financeiras de bancar um coaching, que ela pudesse, com um livro, ela fazer o seu próprio processo de coaching. E é muito interessante os feedbacks que eu tenho recebido ao longo desse tempo, né? Para minha surpresa, poucas pessoas conseguem concluir o processo somente com o livro, porque falta foco, falta disciplina, mas também falta o suporte do coach, o rapport que acontece nessa relação entre coach, coachee, mas, sem dúvida alguma, me permitiu fazer trabalhos de coaching com um período muito mais curto de tempo, com um número de sessões mais reduzida, porque o tempo todo eu dou trabalho
para ler o capítulo e fazer os exercícios e depois voltar com os exercícios prontos. Isso efetivamente encurtou bastante o processo. Bom, muito bom, gostei muito das definições de elevador, né? E então vamos passar para uma segunda rodada de perguntas e vamos concentrar na parte 1 do livro, né? Da metodologia de autoconhecimento. Então, eu preparei aqui 4 perguntas, né? E o primeiro capítulo do meu livro é Tudo começa com um sonho. Essa frase, eu vinha pensando nela há muito tempo e acabou sendo o título do primeiro capítulo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu gostaria de saber quem gostaria de responder. Os seus clientes sabem claramente quais são os seus sonhos? Eles sabem quais são os projetos a serem priorizados? Quem gostaria de responder essa questão? Olha, Bom, uma Luciano. das coisas que eu tenho percebido... Perdão, diga lá. Não, pode falar, Hermes, pode falar. Uma das coisas que eu venho percebendo ao longo desse tempo é a grande dificuldade de discernir entre sonho, desejo, objetivo e meta. E metas. O que é projeto, o que é um objetivo, o que é sonho. Há uma dificuldade, okay, de colocar aí pontos, pingo nos is, para que possam entender claramente a diferença de cada um. Então, nessa hora, eu gosto sempre de trabalhar alguns exercícios, né? E aí o coach nos traz isso, para que a pessoa possa começar a fazer essa diferença entre o que são os grandes desejos, e nós temos que ter esses grandes desejos dentro do mental, ok? E, claramente, dentro do que a gente fala de objetivo, para poder fazer essa diferença. E há uma dificuldade enorme nesse sentido. Mas vai lá, Cândida, por favor. Você acha, só para completar, Hermes, você acha que a grande dificuldade é estratificar e entender sonhos, projetos, objetivos, metas, fatores críticos de sucesso? É essa a dificuldade que você tem encontrado? Isso. O que você acha, Cândida? Trago algumas definições claras do que são cada um desses, para que a gente possa começar a trazer para o tangível, ok? Para começar a trabalhar. Mas fala, Cândida. Acho que a partir daquilo que a pessoa traz, e muito nas entrelinhas, né? Como é que eu tenho buscado trazer clareza para esse cliente que busca um processo de coaching? Mostrando para ele que atrás do que ele fala tem um porquê. Porque às vezes a gente sabe o que eu quero, mas eu não sei o porquê eu quero e nem como atingir. Então, o sonho, ele tanto pode ser para atingir alguma coisa ou para se libertar de alguma coisa, para construir alguma coisa ou para chutar o balde de alguma coisa, né? Esse pode ser o sonho. O importante é que antes de trabalhar isso e transformar numa meta, é importante que ele saiba o que tem por trás. Porque eu já tive coaches que chegaram lá dizendo que queria sair, fugir para uma casinha no campo e largar toda uma vida corporativa no momento que estava no ápice da carreira, quando, na verdade, o que tinha por trás daquilo era eu não sou boa o suficiente para estar nesse lugar, qualquer hora alguém vai me descobrir, eu sou uma grande farsa. Então, quando a pessoa entende o que motiva ela no sonho, ela consegue fazer a mudança. Ou realizar o sonho ou construir outro. A síndrome do impostor, ela é característica muito em escritores, né? Que fazem um primeiro grande sucesso, um best-seller com um livro, e não conseguem, aí todos os olhares ficam sobre ele, e eu já tive uma situação dessa, e a pessoa tem um branco e não consegue escrever o segundo livro. E ele disse assim, eu não sou isso tudo que a editora acha que eu sou. Como não, meu querido? Você vendeu? Não, mas foi só um. Pois né? Quase que por sorte. Fala, Dilza. Não, Luciano, o que eu queria acrescentar é que nos meus atendimentos de coaching, né,
eu subo um pouquinho mais, vem alguma coisa antes dos sonhos, dos objetivos e das metas, que é o propósito de vida. Por isso que nós vemos tantas pessoas deprimidas, ansiosas, porque ainda não descobriram o seu propósito de vida. E aí ficam querendo mudar, mudando para cá, para lá, e na verdade, não é o exterior que vai precisar mudar, né? E sim alguma coisa precisa ser clarificada no seu interior. Então, já vou fazer a segunda pergunta para você, Dilza, imediatamente. Manda bala. A segunda pergunta é derivada, sabia que ia acontecer isso, né? A pergunta que eu quero fazer para você é: qual é a importância do processo de autoconhecimento, de inventariar valores, as suas crenças, os seus recursos, para que efetivamente você parta para a segunda parte da metodologia, no meu caso, de planejamento. Porque enquanto eu não esgoto isso, eu digo assim, não vou planejar. Nós como não vamos planejar? Não, meu amigo. Vamos entender melhor essa bagaça para poder a gente sair planejando depois para não ter retrabalho. Então, como é que você vê, Dilza, essa importância do autoconhecimento para que siga em frente no processo de coaching? Então, Luciano, eu desenvolvi também o meu método de coaching também, né? Do processo de coaching, que existe um tripé, né? O autoconhecimento, a persistência e a resiliência. E tendo o autoconhecimento como base de tudo. Então, se você não sabe, se você não se entende, se você não se descobre, todo o resto perde o sentido. E aí, em todas as áreas da sua vida, na sua parte profissional, né? Na sua carreira, se você não sabe se você quer dar empregos, se você quer gerar mais riquezas, né, para a economia, gerar empregos, ou se você quer simplesmente cumprir o seu trabalho e crescer dentro de uma empresa. Então, tudo isso tem a ver com o autoconhecimento. Se você quer permanecer casado, se você quer envelhecer ao lado de alguém, se você quer ter mais amigos, enfim, todos os aspectos da sua vida, o ponto de partida é o autoconhecimento. Então, nós usamos ferramentas, né, técnicas, aplicamos técnicas e fazemos um grande processo de reflexão sobre si mesmo, né, que a gente chama, né, vai para dentro, né? Entra em você para você descobrir quem é esse ser e o que você efetivamente quer e o que vai te fazer feliz. Muito bom. O Cândida, vou pegar uma carona nesse autoconhecimento e vou engatar logo para você a seguinte questão. Nesse processo de autoconhecimento, você vai se deparar com valores e crenças. E você, pelo que eu entendi, você está muito focada nessa questão das crenças que são limitantes, na questão da procrastinação, que é tão comum, né? Na autossabotagem. Ontem mesmo, na segunda-feira, na live de segunda-feira, houve um exemplo que eu falei assim: Neuza, isso que você está fazendo, essa voz interna que você ouve, é autossabotagem. Depois a gente fala disso. Então, eu queria te perguntar que tipo de crenças limitantes, que tipo de situações você tem vivido aí nessa sua andança aí como coach dessa área? São muitas histórias, né, em relação a esses processos. E o que eu acho interessante, e é importante que esse público que te acompanha, que tem interesse em autoconhecimento, saiba por que o coaching funciona tanto, porque ele trabalha exatamente num lugar onde a gente não está percebendo, onde a gente não está acessando, né? Nós somos 95% inconscientes. E o nosso cérebro faz isso por uma questão de sobrevivência. Coloca a gente no piloto automático o tempo inteiro, porque imagina se a gente tem que pensar em tudo que vai fazer desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. A gente não ia fazer nada, porque são mais de 60 milhões de pensamentos por dia na nossa cabeça. Então, o nosso cérebro, por uma questão de consumo de energia, porque o nosso cérebro consome 25% da energia do nosso corpo, então um negócio tão pequenininho, né, gasta tanta energia, ele coloca a gente nesse piloto Ferrari, automático.
É uma Ferrari, né? É, É verdade. ele coloca a gente nesse piloto automático. Então, tudo que a gente passa, seja o processo de autossabotagem, sejam as crenças limitantes, tudo que a gente desconhece do porquê que a gente faz, né? E quando a Dilsa fala do propósito de vida, eu entendo exatamente isso, o meu porquê, né? Por que eu estou aqui, né? Passa exatamente por esse conhecimento. E aí a gente tem que superar algumas barreiras. Esses ciclos de autossabotagem e essas crenças partem justamente desse piloto automático. Em algum momento da vida, isso foi positivo. Isso veio para proteger a gente. Quando a gente era criança, a gente vai desenvolvendo aquilo como proteção de acordo com o mapa de mundo que a gente cria. Claro. Né? A forma como eu enxergo o mundo Só que a realidade. Só que muita gente esquece que o mapa não é o território, né, cara? Mapa não é território, já diz a PNL, né? Mapa não é território. E aí, assim, a criança, principalmente, ela vai entender a reação da família, porque o nosso primeiro objetivo no mundo é ser aceito e reconhecido e acolhido pela família. Então, a criança, naquele mundo fantasioso dela, faz de tudo para que isso aconteça. Então, por isso que nessa faixa etária, onde nascem os sabotadores, né, segundo a pesquisa do Shiza Shamane, que é o professor de Stanford que desenvolveu o assessment de sabotadores e o contraponto dele, que é a inteligência positiva, de 0 a 7 anos, a criança acredita em tudo. Papai Noel, Coelho da Páscoa, Fada do Dente. Então, ela pode acreditar, sim, que naquele momento, quando ela pega um dinheiro e coloca na boca e o pai grita com ela no susto, tira a boca, tira da boca porque é sujo, aquilo, pelo impacto, vai para o inconsciente dela e ela cresce com aquela percepção. Então, vai se tornar um profissional até bem sucedido, que pode ganhar muito dinheiro, mas está sempre gastando mais do que ganha. Vai lidar mal com o dinheiro, né? Hermes, vou pegar uma carona depois dessa aula que a gente recebeu aqui sobre autossabotadores, né? Para a gente evoluir na questão dos recursos. Você é um cara que é um mentor, consultor, que desenvolve muitos talentos. Eu sei que você trabalha com empresas familiares, que você tem pego esse processo sucessório, trabalhando essa garotada para assumir o papel de CEO futuramente. Esse pessoal tem tido consciência dos recursos que eles têm? Como é que está essa questão desse conhecimento, dessa habilidade, dessa atitude, esse inventário desse chá? Você acha que o pessoal está tendo consciência disso? Sim, há um grupo que vem muito consciente, há uma geração que vem muito consciente, que vem atenta à preparação. No processo de mentoria ou de coaching, enfim, mas na parte de coaching, quando eu trabalho com esse time, com esse grupo, independente das idades, eu sigo 4 grandes caminhos, que é exatamente o ponto de partida, que é essa revelação da autoconsciência, da autenticidade, que é esse autoconhecimento. E aí a gente está olhando ali o iceberg, e nesse iceberg nós vamos ter ali essas preferências, né, que esses grupos vão tendo para as suas atitudes. Eu sempre reforço que tudo vai acabar em um comportamento, e esse comportamento é o que todos em volta estão enxergando. E nessa hora, né, como o Dilsa colocou, o Cândida colocou, esse propósito ele é fundamental. Então, nesse ponto de partida, vamos fazer esse grande inventário. Logo depois, nesse momento, eu entro numa segunda fase, que é uma fase da jornada. E nessa jornada, eu começo a fazer com que esse grupo, através das nossas perguntas poderosas, envie N ferramentas, a gente começa a fazer com que ele tenha essa autoconsciência. E é nessa hora que o grupo começa a descobrir que tem toda uma bagagem para fazer, mas que, como o Cândida bem colocou, ocorre essa autossabotagem. E é nessa hora que a gente começa a perpetuar e a fazer um trabalho, digamos assim, de injetar fortissimamente na veia, nessa jornada, essas condições de preparo. Mas desde que eles, profissionais ou como, digamos, herdeiros, que foi um exemplo que você deu, que vão seguir as novas gerações empresariais para virarem grandes líderes, e esse é um ponto importante. Eu venho sempre trabalhando que eu não quero formar CEO, eu quero formar líderes.
E esse é um ponto que a gente tem muito trabalhado aqui no Brasil devido à carência enorme de liderança que nós temos. Tanto é que, agora, na pandemia, as lives que mais bombaram foram as lives de executivos, porque o pessoal começou a buscar, puxa vida, norte, buscar diretriz. E nesse ponto, quando a gente está nessa jornada, eu começo a trabalhar bastante essa consciência do que, de fato, eles possuem. Aí eu tenho a terceira fase, que é a fase de paradas. Paradas onde a gente realmente, numa viagem, a gente tem que fazer uma parada para ter a autoconsciência e depois, no ponto de, a gente chega ao ponto final, o ponto de chegada, para começar uma nova partida. E isso, o ponto que você colocou, ele é muito importante, porque é nítido que, muitas das vezes, também há um grupo que não tem noção de sua bagagem, não tem noção do quanto podem realizar determinados objetivos. E é nessa hora que a gente faz com que eles retomem vamos lá, qual é o seu propósito de fato? Qual é o seu propósito? Eu gosto muito de um exemplo que é muito trabalhado, que é a questão do criador e criatura. Então, tem algumas pessoas que têm um trabalho forte de entender que são criadores, que vão criar novos negócios, que vão criar novas ideias, e outros que são somente criaturas, que passam um ponto inteiro apenas reclamando, 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 e não como criador. Aí a gente faz um trabalho forte de o alvo correto e a flecha. Okay? Muitas das vezes eles estão olhando somente o alvo indo para fora, lá longe deles. Não o alvo com eles, certo? E aí eu começo a fazer esse ponto, olha só, por favor, você está trazendo muito a seta para você. Vamos começar a expandir e ampliar esses propósitos. Gerações anteriores buscaram criar empresas com um patamar único, muito, digamos assim, individual. Vamos começar a entender que o propósito da sua empresa, da sua organização e seu é muito maior do que você está pensando. Aí eles começam a se autoconscientizar do quanto podem entregar, o quanto é maior a entrega deles. Legal. Dilza, você que trabalhou com gestão de carreira, você que sempre trabalhou com RH a vida toda, né? Você foi gestora de pessoas, de RH. Continuo trabalhando. Sim, a vida toda, né? Ainda não acabou, vai ser muito longa e muito próspera, né? Deus quiser. Como é que você percebe essa questão do chá, desses conhecimentos? Porque eu tive uma situação de um coach muito interessante. Ele trabalhou a vida inteira em banco. E ele saiu. Foi feito um PDV e ele foi embora depois de 30 e tantos anos de banco. E ele me procurou para eu fazer um trabalho de coaching com ele. E ele dizia assim para mim, eu não sei fazer nada. Eu sou bancário a vida inteira, eu só sei ser bancário. Quando a gente começou a trabalhar, identificar os recursos, eu gosto muito do Descubra Seus Pontos Fortes, aquele livro que eu acho maravilhoso, né, onde ele coloca 34 competências lá para serem analisadas, ele se surpreendeu. Como é que você vê isso, Dilza? Como é que você tem... As pessoas têm consciência desses conhecimentos, do que está na mochila delas para a jornada? As pessoas têm consciência, Luciano, quando fica naquela parte mais visível, né? Aquilo que você comprova, a sua formação, os cursos que você fez, né? Então, normalmente, o conhecimento adquirido de maneira formal, isso é consciente. E a tendência é colocar tudo isso no papel e fazer currículos imensos, né? Que os recrutadores nem olham porque não tem a menor paciência, numa pilha imensa para ver, não vão ficar olhando currículos imensos, né? Então, resumir tudo isso em 2 páginas, né? É extremamente desafiador. Isso. É extremamente desafiador. Então, e colocar também o que é importante. Eu acho que o grande desafio para as pessoas que desejam ter sucesso nas suas carreiras é exatamente identificar as suas habilidades e as suas atitudes. E com isso, quais são os resultados que essas pessoas entregam, são capazes de entregar para as empresas. Esse é o grande lance, né?
Hoje as empresas estão procurando por pessoas que deem resultados. Conhecimento hoje já não é mais tão importante, principalmente com o nível de desemprego que a gente tem. Tem muita gente com muito conhecimento no mercado. A atitude ganhou muita importância, né, Dilza? Muita importância, e porque é mais difícil de você desenvolver. Claro. Conhecimento você desenvolve, né? Conhecimento você dá, a empresa dá, você se inscreve num treinamento, num curso, né? Habilidade também, saber fazer, você vai para um treinamento que desenvolve a habilidade, você treina isso. Agora, atitude, valores, isso é exatamente o que as pessoas têm a maior dificuldade de dizer para a empresa como que ela, qual é o diferencial dela para aquela empresa, por que ela deve ser admitida por aquela empresa e para dar os resultados cada vez melhores que a empresa precisa. Ô, Dilza, tem uma frase minha que eu tenho usado muito em palestras, né? Eu digo o seguinte: contrate atitudes e desenvolva habilidades e conhecimentos. Né? Na realidade, as dinâmicas de grupo estão aí para tentar identificar essa atitude. Eu vou compartilhar Luciano, só um minutinho para eu fechar o meu raciocínio. Não, desculpa, pensei que você tivesse concluído. Não, é bem rapidinho. As empresas costumam admitir por conhecimento, por formação, e demitem por falta de atitude. Exatamente. Tá? Exatamente. Então... Eu vou contar uma história aqui minha, pessoal, muito interessante. Minha vida toda de consultoria, trabalhei na área de TI, né? LZ, consultoria e sistema, a maior desenvolvedora de soluções para IBM, depois fui para a Deloitte, fui acting partner da Deloitte, e aí resolvi largar a consultoria, queria virar executivo, e participei do processo para ser diretor da Golden Cross. E aí, quando eu montei e aí eu contratei na época a empresa Deloitte, fiz um acordo de saída, contratou a Druckmann Moore, a BBM, uma maior empresa de outplacement do mundo, e eu tive a sorte de ter uma coach maravilhosa, Sandra Marques, que eu devo a ela até hoje, e virei coach inspirado nela, ela virou minha referência, e ela dizia: Luciano, você precisa ter as rédeas da sua vida na mão. Nunca mais esqueci dessa frase. Então, quando eu montei meu currículo na DBM, eu coloquei vendedor de Avon. E ela perguntou assim: mas vendedor de Avon? Você está pleiteando um cargo de executivo numa grande companhia e você vai colocar que você foi vendedor de Avon? E eu contei a história para ela e ela disse assim: deixa que isso é bom. Eu fui contratado pela Golden Cross e tive o prazer de trazer para a minha área, para a minha diretoria, a Paulina, que foi a psicóloga que me entrevistou. E um ano depois ela disse assim para mim: você sabe o que foi determinante na sua contratação? Eu falei: não. A forma orgulhosa que você contou como você foi vendedor de Avon. Na realidade, ela enxergou ali uma atitude, uma vontade de vencer, uma determinação, que era o que ela estava buscando para um diretor para uma situação tão complicada. Então, efetivamente... Ela enxergou valores. Enxergou valores. Enxergou crença. Exatamente. E isso você só desenvolve durante toda uma vida. Você não desenvolve de uma hora para outra. Não tem como. Vamos mudar de bloco. Você falou da sua metodologia, achei interessante você falando de tripé. A minha metodologia ela é baseada num tripé. Eu comigo mesmo, eu com os outros e eu e o meu trabalho. Então, eu vou trazer para esse bloco um tripé para cada um. E aí eu vou fazer algumas perguntas do tipo: eu comigo mesmo, quais são as principais questões que têm aparecido? Sobre saúde, sobre espiritualidade, não saber efetivamente o que deseja. Quem quer responder essa? Bom, eu acho que eu gostaria de responder essa pergunta. Então, bola é sua, cara. Como eu trabalho com relacionamento e inteligência emocional, Luciano, é uma das principais percepções que eu tenho nos meus atendimentos, sejam pessoais ou sejam em grupo, ou sejam através de palestras no movimento corporativo, é justamente o fato da pessoa não assumir
as rédeas, como você falou, né? O que eu chamo de protagonismo da sua história, né? Eu tenho, inclusive, um programa de grupo que eu trabalho isso, chama-se Protagonize-se. É Legal. aquele momento em que você resolve dar um basta, tipo, não quero mais ser refém da vida, da situação, não quero mais cantar Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Vai Zeca Pagodinho, e assumir efetivamente esse lugar. Só que para eu assumir como protagonista da minha vida, só que para eu pegar essas rédeas, efetivamente eu preciso saber quem eu sou, qual é a minha essência. E aí, assim, tem uma história, você trazendo histórias, eu tenho uma história que envolve você. Nessa... Veja lá, hein? Veja lá o que você vai contar, hein? Agora, não quero cortes nessa história. Ele não quer edição, sem edição. Ele vai editar. Sem edição. Então, durante 25 anos, eu trabalhei como publicitária numa agência que começou como uma agência pequena e cresceu e se tornou um grande grupo, né? Hoje, a Agência 3, uma grande agência no Rio de Janeiro. E foi lá que eu conheci o Luciano, inclusive, né? Ele esteve lá como consultor, como cliente, né? Na época de Golden Cross e outras contas, a gente trabalhou juntos, e depois como consultor. Num determinado momento que o Luciano estava fazendo uma consultoria na agência, eu assumi um cargo de supervisora da área de atendimento. E o Luciano elaborou um workshop onde levou toda a equipe. A gente foi para Friburgo, Teresópolis. Né, Teresópolis. A gente foi para a Serra para ficar 2 dias no final de semana lá, trabalhando, evoluindo, encontrando soluções, né, agregando. Assim, foi um trabalho incrível que o Luciano trabalhou junto com essa equipe de supervisores. E num bloco desse encontro, o Luciano tinha dado tarefa para cada supervisor de área apresentar aquilo que faz. Contar, olha, a área de atendimento faz isso, para os nossos clientes internos. E eu estava muito tranquila, porque eu tinha um histórico já de fazer apresentação, palestra, né, na minha vida pregressa. E eu estava muito tranquila, acalmando os outros líderes. Gente, é tranquilo, a gente vai falar para a nossa equipe, a gente vai estar falando com os nossos colegas de trabalho, não é uma plateia estranha, vamos lá acalmando todo mundo. Aí, pessoal, já que você está tão tranquila assim, vai na frente. Eu falei, beleza, né? E olha como, quando a gente não entende, vai pelo racional, esquece o emocional, vai pelos 5% e esquece os 95%, o que pode acontecer. Aí eu cheguei lá na frente, muito tranquila, o Luciano estava ali perto, na primeira cadeira, e o Luciano falou, Cândida, se precisar de alguma coisa, pede ajuda que eu vou lá. Eu falei, beleza, Luciano, estou super tranquila. Não sei se você lembra dessa história. Lembro muito. E aí, eu que já tinha toda uma experiência de falar, era uma pessoa que fazia a ponte entre os sócios e a equipe, tinha, né, uma fluência tranquila de falar, comecei a falar, né, do que era a área, e estava falando da minha área, o que eu faço todo dia, o que eu fazia todo dia, né? E aí comecei a falar. Quando eu comecei a falar, a garganta começou a secar, começou a fechar, eu perdi a respiração, a concentração, e eu não sabia mais o que eu estava fazendo. E aí eu falei, Luciano, me ajuda. Aí o Luciano veio, né? E aí me deu um apoio, me ajudou, fechamos ali o bloco. Te ajudei com perguntas, lembra? Você vê como é que as perguntas poderosas ajudam em todas as situações. Eu fazia a pergunta que eu sabia que ela sabia a resposta, né? Pois é. Então, esse momento foi muito emblemático na minha vida, né? Aí corta essa história, e aí talvez 15 anos depois desse momento, ou 10 anos depois desse momento, quando eu fiz a transição de carreira e deixei a agência e fui trabalhar na área de desenvolvimento humano, eu fui convidada por um dos meus clientes da agência, que era uma operadora de turismo, para fazer uma palestra para os principais clientes dele sobre essa questão do autoconhecimento. Eu falei, mas Sérgio, você nunca me viu fazendo uma palestra
Ele falou, olha, se você for metade coach palestrante do que você era como publicitária, eu já estou no lucro. Né? Eu agradeci a confiança e tal, preparei a palestra e tal. Seria a primeira palestra profissional como coach. Fui eu lá para o hotel, 60 clientes que ele tinha lá. E aí, nervosa, tensa, e veio aquela história na minha cabeça, né? Eu falei, cara, e se acontecer? Quase liguei para o Luciano para convidar ele para a palestra. Era a primeira fila, né? Se acontecer isso de novo, veio ali, né? Aí eu falei, não vai acontecer. Eu já sou uma outra pessoa, tenho uma outra história, e não vai acontecer. Exatamente. E aí comecei a fazer a palestra, né? Os primeiros 3 minutos muito tensos, e tinha deixado anotações, não sei o quê. Larguei a anotação, fui seguindo no PPT, e aí cheguei no momento, no meio do corredor, já estava falando super empolgada, engajada, as pessoas assim, sorriam e tal, e batiam palma no meio, né? Então aquilo já foi me dando, né, um empoderamento. Eu parei no meio da palestra, eu estava com o macacão, eu lembro até hoje, eu puxei o macacão, fiz assim, falei, gente, voltei! Essa sou eu! Mas no meio da palestra. Muito bom. No meio Arrepiei, Cândida. Eu também arrepio aqui quando eu falo, porque foi tão forte esse sentimento. Essa sou eu. Essa pessoa sou eu. Esse ponto é fundamental, Cândida. Segunda-feira, né, na live, eu falei que Santo Agostinho tinha uma pergunta que ficava na cabeça dele, que ele não conseguia responder. Quem sou eu? Quem sou eu? E ele achava que essa pergunta era irrespondível. E ontem, eu dei uma dica para Santo Agostinho, onde ele esteja, lá no céu. Eu disse, Santo Agostinho, a dica que eu dou para os meus coaches é: não responda quem sou eu. Quem fui eu na temporada da série da minha vida passada? E aí, adorei a sua oficina de protagonize-se. Porque eu faço o seguinte, tá bom, quer encerrar essa temporada agora? Vamos começar uma nova temporada? E a primeira pergunta que eu lhe faço é: você quer ser o protagonista dessa nova temporada da sua vida? Então, eu falo que o seguinte, o exercício de quem eu fui na última temporada da minha vida, ela é mais fácil. E quem eu quero ser na próxima temporada também é muito legal. Porque você dizer quem você é hoje é um desafio, como dizia Santo Agostinho, quase irrespondível essa pergunta. É o grande dilema da humanidade, né, Luciano? Verdade. E é uma pergunta que os gregos já faziam, né, há milênios atrás. Bom, posso mudar de apoio? Deixa eu só fechar aqui. Perdão, Cândida. Desculpa. Tranquilo. Por quê? Não, e por que eu trago essa história para contextualizar? Porque aquela pessoa, Luciano, que você ajudou no momento em que ela perdeu a voz, perdeu a conexão, não sabia, ela estava muito desconectada dela mesma, ela estava seguindo um padrão normótico, né, de uma profissional de agência que tinha que ter uma entrega, que não sei o quê, com nível alto de cobrança, um estresse muito alto, né, estafa, burnout, era essa a minha rotina. E aquilo estava tudo bem, era normal, é como se fosse absolutamente normal uma pessoa viver assim. Aí vem, a culpa é de quem? É da agência? São dos gestores? É dos sócios? São dos clientes? Não. A autorresponsabilidade é minha. Eu fiz a escolha, né? E aí, inconsciente, de novo, né? Lá nos 95%, eu fui fazendo essas escolhas de forma gradativa que me levaram para aquele lugar. Mas a qualquer momento você pode encerrar a sua temporada e decidir começar uma outra, onde você vai ser a sua melhor versão, conectado com quem você é efetivamente, né? Eu costumo dizer assim, você tem uma centelha divina dentro de você. Às vezes você joga terra, joga areia, joga carvão, joga um monte de coisa e você perde ela de vista, mas ela continua lá, viva, pulsante e forte. Então, é só você estar disposto a se protagonizar.
a se reconectar com a sua essência. Você... Não é fácil, não é engraçadinho, não é tapinha nas costas, não é frase de para-choque de caminhão. E não é de um dia para o outro. Nada disso, né? E por isso estar junto com um profissional que possa te ajudar nessa jornada torna ela mais rápida, mais eficiente, né? E mais profunda. Sem dúvida. Então, quando você fala de autoconhecimento, eu trago essa história. Porque ótimo, aonde a gente vai parar quando a gente não conhece e não respeita a nossa essência? Verdade. Muito rico, muito Perfeito. rico. Maravilhoso. Né? Todo mundo curtiu? Curti bastante. Curtiu muita coisa, muita coisa. Muito boa, história ótima. E eu fiquei lembrando aqui dessa história e de outras, onde esse cara que está aqui embaixo de mim, o Hermes, me salvou na estreia da peça Lestra, nem 8 nem 80, que eu entrei e tive um branco na conversa com ele, dialogando com ele, e eu não sabia o que falar. E ele começou a me ajudar, me dando dicas, me dando cacos. Mas e aí? E aí é que eu não estava ali, eu não estava conectado ali. Olha que eu tinha escrito o livro, eu tinha escrito o roteiro da peça, o texto era meu e eu não lembrava do texto. Olha que absurdo, né? Mas vamos passar para o segundo apoio. Eu com os outros. Amor, família, amizades, relacionamentos no trabalho. Quais temas têm aparecido mais? E como é que vocês têm ajudado os seus coaches? Quem responde essa? Podemos? Olha só, um ponto muito importante é a questão, eu tenho trabalhado isso muito com as pessoas, com os meus, enfim, coaches e também clientes de um modo geral, é que as pessoas entendam cada vez mais que todos os dias são dias úteis. Tem uma coisa que eu não curto muito, essa coisa de dia útil. E aí, todos os dias são úteis. E foi incrível que agora, né, nesse momento de pandemia, devido ao isolamento, as pessoas entenderam que não tem mais sábado, domingo, feriado, nem nada. Elas passaram a entender o quanto é importante levar uma vida onde, nos nossos relacionamentos, dentro de casa, fora de casa, dentro de trabalho, a gente pode colocar, digamos, as próprias pessoas que têm esse privilégio, essa condição, né, de terem o home office, de colocarem um pouquinho mais de humanidade, okay? Porque durante as reuniões começam a aparecer pessoas, aparece um cachorro daqui, aparece uma criança brincando, aparece coisas. Então, e ela olha para o lado, ela está vendo ali o filho, ela está vendo. Por mais estressante e, claro, muito estressante, elas passaram a trazer isso, ok, um pouquinho mais para dentro das organizações como um todo e entender que a gente não pode fazer mais essa separação. Não há como fazer essa separação. E daí entram, é claro, esses valores e essas crenças. Quando eu começo a trabalhar com as pessoas, é o exercício mais difícil, é impressionante. Em todas as sessões, o exercício mais difícil liste seus valores, liste aí suas crenças. Muitas das pessoas não foram, digamos assim, orientadas, nem educadas, nem instruídas a usar isso nas conversas. É muito difícil, de repente, num bate-papo, numa conversa, sair. Vamos falar um pouquinho sobre nossas crenças, vamos falar um pouquinho sobre os nossos valores, tomando ali um chopp, uma cerveja. Não tem isso, não existe, não rola. Hermes, se você me permite, é muito interessante, né? Quando você diz, mas eu vim aqui para fazer uma carreira, eu quero que você me oriente para a minha carreira. Eu falei, mas meu querido, se você não conhece os seus valores, qual é a carreira que você quer? Né? Então, só te interrompendo, porque eu acho que todos nós ouvimos isso, né, Cândida, Dilsa? Muito. Puxa aí, mas espera aí, não, olha só, primeiro a gente tem que fazer uma certa volta, a gente tem que fazer um certo retorno, uma certa parada para poder eu começar a treinar, se aproximar desse seu propósito. O que os japoneses chamam de o Ikigai, né? Quer dizer, a razão de ser, começar a chegar um pouquinho desse seu propósito. E nessa hora, essa colocação que você fez, quanto mais eu me aproximar desse meu entorno, e de novo, esse momento agora do isolamento,
Muitas pessoas vieram conversar comigo, muita sessão, manhã, tarde, noite, sábado, domingo, tá, todos os dias, tudo virou dia útil, porque muitas pessoas começaram, meu Deus do céu, mas eu estou isolado. Eu falei, mas calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. A humanidade já estava isolada muito antes do isolamento. A humanidade já estava nos seus celulares, a humanidade já tinha parado, inclusive, de ouvir vozes, porque as pessoas passaram só a mandar mensagem, ok? E, de vez em quando, um áudio ou outro. Então, há o momento de se aproximar. E se aproximar é preciso fazer esse um pouco de reflexão. Nesse período agora, eu trabalhei muito a questão de atitudes transformadoras. Trabalhei bastante com algumas palestras para as organizações, para outras pessoas, outras para grupos de jovens e tudo mais. E nessas atitudes transformadoras, as pessoas passaram a observar que, espera aí, eu tenho que começar não somente a entender o outro, mas a me entender. Começar a me entender um pouco mais. Começar a refletir um pouco mais. Hermes, dá 3 exemplos aí de que você tem percebido, 3 exemplos de atitudes transformadoras que você tem trabalhado com esse pessoal que efetivamente eles estão introspectando e entendendo que é importante. Isso, uma das atitudes transformadoras, né, que eu tenho trabalhado é exatamente procurar fortíssimo, olhar claramente e treinar gratidão. Treinar gratidão. Eu já até ouvi, já até vi em Instagram, já até vi em Facebook, já até vi em vários lugares algumas pessoas um pouquinho antes lá para janeiro, dezembro, falando assim, não aguento mais esse negócio de toda hora estarem falando de gratidão. É que o pessoal não entendeu e a gente trabalhou bastante. O seguinte, isso é treinamento, ok? É treinar. É rotina, né? Isso é rotina, é mudança de hábito, é trabalhar hábito, ok? Essa é uma das atitudes. Hermes, você sabe qual é o vídeo número 1 do meu canal? Qual? Gratidão. Gratidão. Porque é treinamento, porque quando você agradece, você simplesmente começa a abrir um canal de comunicação com oportunidades. Você abre canal de comunicação com natureza, você abre canal de comunicação com o universo, você abre canal. Quando a pessoa ela passa a, digamos, reclamar, ela fecha canal para oportunidade. Aquela frase lá atrás, de décadas e décadas atrás, que, olha, toda crise tem uma oportunidade, se você tiver um canal aberto. Claro. Se você não tiver um canal aberto, como só vai enxergar o risco. Só vai encontrar o risco. Por isso que tem a frase, né? Quer conhecer uma pessoa, entrega um problema para ela. Se ela lhe trouxer solução, ótimo. Se ela lhe trouxer justificativa, porque tem sempre esses 2 tipos. Legal. Né, de pessoas. Hermes, me dá uma segunda atitude para a gente dar uma acelerada. Me dá uma segunda e uma terceira atitude transformadora. Uma segunda atitude transformadora não aceite informação gratuita. Certo? Busca a informação. Não aceite ela de forma gratuita. Vá atrás da informação. Sempre atrás. E a terceira, puxa vida, seja você, mas não seja o mesmo você todo dia. Muito bom. Seja você, mas não seja o mesmo você. São 3 atitudes, além de várias outras, para transformar. Porque a gente tem que sair transformado desse momento. Muito bom, muito bom. Aqui, de novo, arrepiei, ó. Na live de segunda-feira, que eu fiz com o título Ative o seu Superman e a sua Superwoman, né? Eu coloquei uma frase do Cortella que eu acho ótima, que diz assim, quem nasce pronto é fogão em geladeira. E depois vai se deteriorando, estragando. Porque eu sou o que o Raul Seixas dizia, uma metamorfose. E eu falei na live de segunda-feira dizendo, eu me orgulho do menino que eu fui, eu me orgulho dos vários Lucianos que eu fui, e também me orgulho do Zé e do José que eu fui. Né? E espero, quando chegar aos 90 anos, considerar que eu tenho evoluído e que tenha chegado a um ponto de ser uma pessoa melhor do que quando eu tinha 20, 30 anos. Então, esse é o meu grande propósito de vida. Muito bom, Hermes. Dilza, eu vou passar o terceiro apoio para você. Eu e o meu trabalho. Então, carreira, ambiente de trabalho, dinheiro, poder, status. Como é que esse pessoal está lidando com isso tudo? Então,
eu acho que já foi tudo falado, só que a gente precisa pontuar, né? Que é na carreira também, porque a gente costuma fatiar as coisas, mas nada é fatiado. Tudo que a gente faz beneficia todas as esferas da nossa vida, né? Então, eu achei muito interessante quando o Hermes colocou aí a gratidão, e eu acrescento, né, outras emoções, né, outras atitudes a isso aí, que são a esperança, que hoje está sendo estudada em Harvard. Existe a teoria da esperança. Então, quando você é grato, quando você tem esperança no futuro, quando você tem otimismo, né, que você vê o copo meio cheio, né, e não meio vazio, você espera que realmente as coisas melhores, você tem certeza que você é parte da melhoria de tudo isso, e principalmente quando você tem amor, né? E aí eu acho interessante o que a Cândida falou, e eu queria destacar aqui, quando a gente fica na superficialidade. O que eu quero mostrar para o mundo? Qual é o comportamento que eu quero mostrar para o mundo? E eu não volto para mim para ver qual é o divino que existe em mim. Que esses 95% que ninguém vê, né, e que a psicanálise chama de self, isso é o mais importante. Os 5% que a gente demonstra, né, é o que a gente chama de ego. Então, o ego, em todas essas situações, na nossa carreira, na liderança, nos nossos relacionamentos, ele está imperando. Então, é uma questão de sobrevivência mesmo. O ego impera para impedir que a gente mostre, né, as nossas mazelas, e, inclusive, as nossas virtudes, as nossas grandes virtudes. Então, o grande problema que eu vejo... Agora, quem arrepiou fui eu, tá? Que bom, que bom! Porque é muito gostoso você falar disso. Você está conectada, né? Conectada, é muito gostoso falar disso, né? Quando a gente fala em você ser quem você realmente é, quando a gente fala em se autoconhecer, em se autodescobrir, saber quais são as suas forças, é para isso. É para você ser um líder mais humano, para você respeitar as pessoas. É lógico que toda liderança tem que ter o foco nos resultados da organização, até para manter os empregos que ela tem, ou aumentar os empregos, né? Aumentar a quantidade de pessoas empregadas, mas que essa relação precisa ser humana, né? Qual é o divino que existe no outro? Como que está essa relação? E aí você, dentro da sua equipe, quando você coloca o divino à frente de qualquer coisa, o seu self, né? Ou você, quem efetivamente, genuinamente você é, a relação dentro da equipe é outra. É uma relação de cooperação para todos chegarem a resultados. A minha relação comigo mesma, qual é a minha carreira, né? O que eu desejo, qual é o meu propósito nessa vida, o que eu preciso desenvolver para cumprir o meu propósito, seja dentro de uma organização, desenvolvendo a minha carreira, ou tendo a minha própria empresa, ou, enfim, do jeito que se escolher, né? Qual é o meu papel, o que é que me cabe para formar, para ajudar, para contribuir a termos um mundo melhor, uma organização melhor, mais humanizada e menos de aparência, né? E menos do que se quer ver. Então, eu acho que... Não sei se respondi a sua pergunta, porque eu fui muito na emoção, né? Mas eu acho que... Na realidade, você é uma gestora de carreira, né? E eu perguntei um pouco porque eu li uma pesquisa de que a maioria das pessoas estão trocando de emprego por conta do ambiente de trabalho. As pessoas estão trocando 6 por meia dúzia e alguns até trocando por um salário menor, com menos benefícios por conta de um ambiente. Como é que você vê isso, Tilza? Aí a outra perna do tripé, né? Que é a resiliência. Porque às vezes você sai de um emprego, não é você aguentar tudo calado, não é isso. É você saber exatamente quem você é, qual é o seu limite, como que você aguenta as pauladas, né, os conflitos que existem na organização, que existem em qualquer equipe, em qualquer lugar, como que você
pega isso e rapidamente volta ao seu equilíbrio e volta ao seu normal. Se você não consegue fazer isso, se está impossível, se aquela organização, se aquele ambiente vai contra os seus valores, aí sim, aí você muda. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque não vai adiantar você mudar. Não vai adiantar você mudar de empresa, você mudar o seu emprego, mudar de equipe, mudar de carreira, se você não sabe exatamente o que você quer, quem você é e até quanto você suporta, é capaz de suportar e voltar ao seu equilíbrio. Quais são os mecanismos que você usa para aguentar tudo que vem, porque a vida é isso, a vida é cheia de conflitos, de adversidades, também é cheia de coisas muito legais. Então, até que ponto a gente aguenta isso e volta rapidamente ao nosso normal? Que mecanismos a gente utiliza para voltar ao nosso equilíbrio? Perfeito. Então, muito acho bom. que esse é o ponto. Muito bom. Eu acho que você tocou num ponto central que todos nós concordamos, a questão de quando você está numa empresa que os valores eles são conflitantes com os seus valores, não tem como ficar. Né? Agora, uma das coisas que as pessoas não fazem quando procuram uma nova empresa é procurar referências de quais são os valores, não aqueles que estão impressos num banner ou no site, mas os valores que são genuinamente praticados naquela empresa. Eu tenho orientado muito os meus coaches em relação a isso e eles não dão muita bola. Eles dão muita bola para os benefícios, dão muita bola para o salário. Se a empresa tem um branding que vai ajudar no currículo deles. Mas eu digo o seguinte, essa mudança só vai ser sustentável se houver alinhamento de valores. Todo mundo concorda? Congruência de valores. Perfeito, congruência de valores. Perfeito. Então, aí está aí esse boom fantástico de startups, onde cada vez mais nós temos grupos de empreendedores, independente das idades, porque não há mais esse tipo de ponto com relação à idade, mas nós estamos vendo N startups surgindo com formatos de trabalho diferentes, jeito de trabalho diferentes, mas que eles se encontram porque os valores se aproximam, as crenças se aproximam e por aí vai. E isso me empolga bastante, me empolga muito. Tenho falado com muita galera, independente das idades, tem falado com muito para, poxa, procure algo que realmente se aproxime de você. E aí, é claro, para se aproximar de você, descubra essas crenças, descubra esses valores. É difícil? Muito difícil. Mas a gente tem insistido e tem, é claro, orientado. Com certeza. Bom, vamos fechar um bloco agora? Agora eu vou pedir para que a gente já está com bastante tempo. Eu preciso dar uma fechada, uma acelerada. Eu vou colocar um tema direcionado para cada um. Mas pediria, assim, no máximo uns 2 minutos. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Primeiro, vou começar com a Cândida, de novo, em ordem alfabética. Cândida, você é uma especialista em autossabotagem. Conte uma história e fale um pouco de que técnica você tem utilizado para fazer com que esse autossabotador pare de vez com essa arma apontada para ele. Porque eu digo que a autossabotagem é uma arma apontada para ele. Eu acho que, assim, de todos os sabotadores, aqueles que mais me chamam a atenção, que mais prejudicam a vida, as emoções, o sentimento, as relações das pessoas, eu vou destacar 3. O hiperrealizador, o insistente e o prestativo. E esses 3, quando eles estão alinhados ali em conjunto, trabalhando, eles são capazes de trazer uma dor muito grande que a pessoa não percebe, né? Quando eu conto aquela história do lugar onde eu estava, que eu estava desconectada comigo, e aí aconteceu o que aconteceu, por que eu não fazia nenhum movimento? Porque, obviamente, eu tinha uma recompensa. Ninguém fica em nenhum lugar só no sofrimento. A gente pode estar sofrendo, mas o nosso inconsciente está sendo reconhecido e está recebendo uma recompensa. E é isso que o sabotador faz, né? O hiperrealizador, vou contar rapidinho o caso de uma coach minha,
que era capitã do time de paraquedismo do Exército, e ela veio querer trabalhar a questão de ansiedade para ir para o campeonato mundial, e ela queria performar, ela queria vencer, né? Tem um perfil executor alto, né? Então é focada em resultado. E aí a gente começou a fazer o processo. Na sessão, e aí a sessão de valores, que tudo isso que vocês estão colocando aqui é muito importante, é uma das sessões mais importantes dentro do processo de coaching. É você mapear os seus valores e perceber, em relação aos valores repelentes, o quanto às vezes você segue para evitar o fracasso, mas não segue para conseguir o sucesso. E aí você demanda uma energia totalmente errada e, óbvio, o resultado vai ser totalmente diferente daquilo que você espera. Então, quando eu cheguei na sessão de sabotadores, que a gente mapeou os sabotadores, o mais alto dessa minha coach era o hiperrealizador, que tem o foco no fazer, 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 fazer. Ele se valida com o outro pelo fazer e não pelo ser. E ele tem uma dificuldade de conexão pelas emoções. Ele não deixa, né, dentro do inconsciente, as pessoas se aproximarem. Ela pode até chorar com uma série, um comercial de margarina, mas efetivamente das emoções ela não segue. E aí eu, fazendo a devolutiva dos sabotadores para ela, eu pontuei isso. E aí ela falou, não, achei o relatório super assertivo, mas isso eu não concordo. Eu sou uma pessoa que expresso os meus sentimentos, as minhas emoções. Eu falei, dificilmente o relatório erra, mas beleza, sigamos, né? E aí, no final, eu faço umas perguntas para, né, tangibilizar ali o aprendizado. E eu pedi para falar. Ela contou uma determinada situação. Eu falei, tá bom, quais são as emoções que esse acontecimento trouxe para você? Ela, pois é, então, eu quando fiz isso, eu realizei aquilo, e aí eu fiz mais não sei o quê, e ela foi falando de ações. Eu falei, não. Emoções, aquilo que você sentiu. Então, eu acho que esse relatório está certo. Eu acho que você está certo. Ela não conseguia expressar uma emoção lá mais profunda em relação a um determinado fato que a gente estava olhando, né? O processo foi ótimo, ela terminou o processo, foram 10 sessões incríveis, ela foi para o campeonato mundial, ficou em 10º lugar no campeonato mundial. Então, teve uma performance maravilhosa, que não era técnica, que não era o treinamento físico, que não era a disciplina alimentar dela, mas foi trabalhar na mente esse nível de exigência da autossabotagem. E então, muito mapear os né? seus sabotadores assim, tem sido, nos meus processos de coaching, a virada para a pessoa perceber que não é ela, né? E aí ela vai se reconectando. Muito bom, muito bom. Você me lembrou a própria origem do coach, né, do Timothy Young, do livro, que ele era um jogador de tênis e que ele descobre que a diferença não é uma questão técnica. O jogo interior do tênis. O jogo interior do tênis, né? Isso. Que ele descobre que aquilo ali é só a cabeça, porque a técnica ele conhece, né? E você acabou de trazer um exemplo desse. Kilza, agora é para você. Você que é uma especialista em gestão de carreira, tem muita gente perdida por aí. Caramba, Luciana. Compartilhe um case para a gente de sucesso e me diz na sua caixa de ferramentas o que você destacaria para compartilhar com a gente. Então, tem muita gente perdida, tá? Muita gente perdida. Mas o caso assim, mais emblemático, né? O que mais me marcou foi o caso de uma alta executiva de uma grande empresa, né? Ela era diretora e o presidente estava saindo, né? Então, ela contava com a sucessão, ela queria ela esperava, estava certa de que ela iria a presidente da empresa, né? Mas por questões políticas ela ficou sabendo antes do presidente sair que não seria ela. Então ela estava indignada, estava muito chateada, me procurou querendo trocar mesmo. Ela a princípio me procurou como headhunter, né? Eu falei com ela que eu não era headhunter, mas que a gente poderia fazer um trabalho muito legal e ela
buscar, né, as ferramentas para ela mesma se localizar e ver em que lugar que ela gostaria de estar. E aí foi muito rápido, foi assim mágico. É impressionante como as ferramentas, né, as técnicas e ferramentas do coaching, elas proporcionam isso. É tudo muito rápido. Então, um belo dia, é todo um processo, né? Mas um dia a ficha caiu e ela me disse: Dilza, eu não quero mais estar nesse lugar. O meu sonho é morar em Paris. Então, eu não quero mais nada disso. Luciana, ela largou tudo. Ó, arrepiei de novo. Então, ela largou tudo, vendeu tudo, foi fazer um mestrado na Sorbonne e hoje constituiu família na França, né? Ela mora em Paris e constituiu família. Então, o quanto as pessoas estão perdidas no que elas querem e como elas querem estar. Então, acho que a ferramenta mais mágica, né, a que traz mais resultado e que eu uso em praticamente todas as sessões, reforçando, é a pergunta super poderosa. Como você quer estar? Né? A pergunta do milhão. Como você quer estar daqui a 1 ano, daqui a 3 anos e daqui a 5 anos? Você se imagina desse mesmo jeito? Né? Como que você vai estar vestida, como que você vai estar pensando, como que vão estar as suas emoções daqui a 1 ano, daqui a 3 anos e daqui a 5 anos. Eu acho isso bem poderoso no processo de coaching. Eu gosto muito dessa questão e gosto sempre de incluir 3 perguntinhas muito básicas. Né? O que você não quer de jeito nenhum levar para esse novo lugar? Né? O que você quer manter de qualquer jeito nesse novo lugar? Nesse novo lugar. E o que você, se dependesse só de você, o que de novo você levaria para esse novo lugar? São 3 perguntas tão básicas, mas tão poderosas, que eu digo sempre que faz muita diferença. Hermes, agora é contigo, hein? Ó, como é que você vê essa cadeia de valores? Crenças, atitude, comportamentos. Tem visto muita dissonância cognitiva por aí. Eu queria também que você falasse um pouco desse trabalho que eu sei que você faz maravilhoso com jovens. Fala um pouquinho disso. Para quem não sabe, o Hermes é ator, ele é maravilhoso, professor, ator, e ele dedica muito tempo ao social. Então, eu sou fã do Hermes. O Hermes, para mim, se não é o melhor, é um dos melhores professores da UF, do LATEC, que eu tenho o prazer de estar lá lecionando com ele na mesma instituição. O ator é por conta do Luciano Pacheco. Mas é interessante. Nesse período agora, um determinado grupo de jovens, né, uma juventude, nós nos reunimos e criamos aí o que chamamos de projeto legado, ou seja, quando retornar, como é que vai estar as unidades, né, religiosas que eles frequentam, como é que ela vai estar para receber todo mundo? Okay? É um trabalho totalmente voluntariado e trabalhei com eles um projeto chamado esse projeto legado a convite, né, dos seus líderes. E nessa hora foi muito interessante que estamos usando a metodologia Sprint, que é a metodologia utilizada pelo Google, etc. e tal. E nessa metodologia nós vamos construindo, vários tipos de ideias, etc. e tal. Pois bem, já estamos em 75 ideias, onde agora estamos na fase de prototipação. Nesse momento, foi incrível. É um modelo Agile? É um modelo Agile? Sim, perfeito. Utilizando os métodos ágeis, as ferramentas ágeis e principalmente o método Sprint, onde vem toda uma parte de a criação, logo depois a parte de esboço, votação, prototipação e logo depois e aí fecha com a execução. Legal. E isso surgiram diversas ideias, etc., focadas todas no protagonismo, são a priori 25 jovens e eles todos de uma forma voluntária, de diversos lugares, outros estão fora, inclusive do Rio, devido à situação. E nesse momento é incrível que algumas pessoas, logicamente, elas vêm se aproximando, outras saem porque ficam com receio de muita coisa, etc.
E nessa hora é interessante ver a capacidade, ok, que as pessoas têm de se doar, ok, quando elas observam uma grande causa. E elas começaram a se encontrar nesse projeto, descobrindo a causa. E isso me remete a um cliente meu, na faixa dos seus 70 anos, segunda geração da organização dele, dono, né, da organização, e passando a bola para a terceira geração. E a terceira geração, perdão, fica naquela, né, quando que ele vai dar continuidade a outras coisas e continua ali, continua ali, continua ali, e muitas das vezes o pessoal querendo tomar decisões. Quando eu comecei a trabalhar com ele, com, logicamente também todos os filhos, e teve um determinado momento, utilizando uma das nossas, né, ferramentas, que é ganhos e perdas, onde a gente começa a trabalhar a parte de, poxa, deixando de fazer, o que vai te dar dor, o que vai te dar prazer, acontecendo, o que vai te dar dor, o que vai te dar prazer. E aí a gente descobre, em conjunto, a capacidade dele de se relacionar, a capacidade incrível que ele tem de se relacionar. E aí, por que não utilizar essa capacidade para se tornar um líder, né? Assumindo presidências em algumas, digamos assim, associações e por aí vai, etc. Até que ele olhou para mim e falou, mas isso não tem a menor condição, isso aí eu não tenho a menor condição, não, deixa eu aqui no meu quadrado e etc. E aí, veja, ferramenta super simples, quando ele descobre a quantidade de coisas que ele ganharia, a quantidade de coisas que lhe dariam prazer, e o deixar de fazer isso, o quanto lhe daria dor. E logo depois, um ano depois, ele está agora já encerrou o ano passado, seus 2 anos de presidente na associação, que ele se tornou e etc. Por que eu estou trazendo isso? Porque, independente desses jovens que têm na sua faixa 25, 28 anos, 20 e poucos anos, e esse é mais sênior de 70, né? Que ambos perceberam o quanto podem contribuir, o quanto tem condições de contribuir quando você dá uma oportunidade para você ser contributivo e não apenas útil, né? E isso está muito legal, está muito forte em observar isso nas pessoas quando você dá essa oportunidade deles perceberem que podem além. Está muito relacionado a um propósito de vida, né, que a gente já falou bastante aqui, uma razão de ser, né? Qual é a missão que você tem nessa vida? De contribuir. Eu queria ir fechando o primeiro maravilhoso Café Coach, que eu tive essa honra aqui de estar com vocês, e queria que 1 minuto que cada um se despedisse, dizendo uma palavra, uma dica, o tempo é de vocês, o que vocês quiserem, para as pessoas que estão assistindo esse canal, e a bola está com vocês. Vou começar ao contrário agora. Hermes. Bom, primeiro, minha gratidão imensa, é uma honra, ok, poder fazer parte, que a gente possa tomar mais cafés, que sejam muitos cafés, que eu adoro. E só faltou o café hoje, né? Só faltou o café, né? Vai ficar isso como para o próximo. Eu vou convidar as pessoas, mas obrigatoriamente tem que trazer um cafezinho. Show de bola. Eu trouxe aqui a... Desculpa, Hermes. Nada, o que eu gostaria de passar muito para as pessoas, principalmente nesse momento ímpar que a humanidade está vivendo, é que procure ser contributivo. Sendo contributivo, você vai a vida inteira. Okay? A questão do... Muitas pessoas falam em ser útil e etc. e tal, mas eu gosto muito de que, quando a gente trabalha com a gestão da qualidade, a gente sabe que utilidade tem prazo de validade. Então, por favor, não se concentre em dias úteis, por favor, se concentre o tempo inteiro. Tudo, o tempo inteiro seja contributivo, ok? Contribua, você tem toda essa condição. Como diz a Cândida, colocaram essa partícula divina, né, que está dentro da gente, ela precisa ser mais explorada, muito explorada. Seja contributivo, ok? Obrigado. Bom, Cândida. Bom,
Eu acho que foi incrível trocar com essas pessoas que estão aqui. Tenho um enorme prazer em rever o Hermes, em encontrar com você, Luciano, e conhecer a Dilsa. Tenho certeza que outras coisas, outras parcerias vão acontecer dessa conexão que arrepiou a gente aqui o tempo inteiro, né? Então, gratidão, Luciano, por ter nos unido aqui nesse primeiro Café Coach. Gratidão mesmo, gratidão à contribuição de cada um de vocês. E eu queria deixar uma frase que é do Tony Robbins, embora todo mundo já possa ter ouvido, mas ela faz muito sentido para mim, né? Quando ele fala que são suas decisões e não suas condições que determinam o seu destino. Então, para você pegar a sua vida e você construir aquilo que você deseja, né? Sendo a sua essência, brilhando e ocupando um lugar único que é seu e que ninguém vai ocupar se você não ocupar, tá? Assuma as rédeas da sua vida, seja o diretor, o roteirista, o ator, a atriz principal, porque esse papel cabe a você e a ninguém mais. Então, protagonize-se sempre. Muito bom. O Gils, antes de passar a palavra para você, mas eu não aguentei, que eu estava em São Paulo, eu e a Cândida, a gente foi lá participar do treinamento com o Tony Robbins. Verdade. Né? Foi maravilhoso. A gente se encontrou lá. Eu fui também. Mas foi a a gente primeira vez que ele veio. A gente acabou não se encontrando, né? Não, mas eu muito e a grande, Dilsa, né? Imenso. Muita gente. Né? Nós nos encontramos e quando eu criei o canal, né? Eu parei e pensei assim, gente, eu acho que eu nunca fui tão protagonista da minha vida. Porque agora eu sou o Boninho do meu canal. Agora eu sou o William Bonner do meu canal. Eu agora sou o cameraman do meu canal. Agora eu sou o cara que edita o meu canal. Eu sou o cara que faz a publicidade do meu canal. Gente, eu sou poderoso demais. Isso é muito... Eu escolho a pauta, eu escolho tudo, eu convido as pessoas. Olha quanto poder, né? Então, também eu sempre digo que poder está muito ligado com responsabilidade. Responsabilidade. Né? Então, também queria dizer isso para você. Mas adorei, Cândida. Dilsa, agora a palavra é sua. Então, vamos lá, Luciano. Eu também, gratidão imensa a você e aos colegas aqui por essa energia tão legal, né? Eu acho que a gente foi coerente com o que a gente fala, né? Em termos de otimismo, de esperança, de amor, de gratidão. Então, foi um enorme prazer participar desse encontro aqui, desse café com pessoas maravilhosas e, principalmente, saber que essas pessoas maravilhosas estão distribuindo, né, as suas potencialidades aí para os seus clientes, para as pessoas que a gente atende, né, e fazendo isso reverberar no mundo. Então, gratidão imensa e que haja outros cafés. Se Deus quiser. Bom, eu agora vou colocar para a gente fazer um fechamento e eu queria dizer para vocês, deixa eu colocar no modo aqui, eu queria dizer para vocês três, Cândida, Dilsa e Hermes, nada acontece por acaso, não foi por acaso que o nome de vocês veio na minha mente, o nome veio a partir de uma caminhada na praia, no meu momento máximo de conexão com o divino, onde é a minha prática de gratidão, e o nome de cada um veio aparecendo, e eu tenho absoluta convicção de que o universo conspirou a favor para a gente estar aqui junto nesse momento tão especial. Queria agradecer demais a vocês, gratidão, agradecer a todos os meus guias que me guiam, agradecer aos meus ancestrais por eu estar nessa condição que eu estou aqui hoje, e queria agradecer. Esse canal tem 4 meses. Eu queria agradecer aos mais de 600 inscritos. Eu queria agradecer as pessoas que toda segunda-feira estão aqui assistindo a um vídeo, seja numa live, agora nesse novo formato do Café Coach. E queria dizer para vocês, ajudem a compartilhar.
Se vocês gostaram, compartilhe via WhatsApp, compartilhe via redes sociais, né? Porque novos temas virão. A gente vai ter aqui café com coaches. A gente vai ter aqui café com gestores de RH. A gente vai trazer gestores de RH para falar desse novo mundo, esse novo mundo do home office. A gente vai trazer para cá café com empreendedores. A gente também vai ter café com digital influencers. A gente vai ter café com diferentes características. E eu acredito que essa heterogeneidade vai trazer coisa boa. Então, mais uma vez, como sempre eu termino meus vídeos, eu queria dizer coração com coração e fiquem com Deus e tudo de bom. Acreditem no futuro melhor e sejam protagonistas da série da sua vida. Muito obrigado.